Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu volto aqui para fazer esse vídeo e nós vamos falar hoje sobre a dança das cadeiras no Ministério do Governo Federal. Mas antes eu peço a você que, se não for inscrito aí neste canal, que você se inscreva agora mesmo, clique no botão inscrever-se, ao final do vídeo deixe o seu like e não se esqueça também de clicar aí no sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu venha postar aqui neste canal. Meus amigos, quando a gente vai falar sobre a política, principalmente aqui no Brasil, com a oposição que nós temos, e se você tiver em dúvida se o que foi feito é bom ou ruim para o Brasil, olhe o que a oposição está pensando. Tá? Eu hoje vou falar sobre essas trocas nos ministérios, principalmente a do Ministério das Relações Exteriores, onde estava ali o ministro Ernesto Araújo, que era um brilhante ministro e por isso odiado pela extrema imprensa e pela extrema esquerda principalmente, né? E o ministro Ernesto Araújo, dias atrás, ele fez um Twitter dizendo que a ministra Cátia Abreu tinha ido na casa dele e lá num jantar ela teria dito à mesa que, quando estava ainda na mesa ali do jantar, ela teria dito que se o ministro quisesse se transformar num rei do Senado, ele fizesse ali um gesto em relação ao 5G. Para quem não sabe, o país lá, os Xing Ling, o país lá da Moamba, o país Xing Ling, eles estão desesperados para conseguir entrar no leilão do 5G aqui no Brasil, que é uma coisa bilionária, né? E nós temos, infelizmente, no Senado e na Câmara dos Deputados, muitos parlamentares fazendo lobby para o governo chinês. Temos parlamentares ali que só trabalham para isso, só para fazer lobby para o governo chinês. Eu custo acreditar que esse pessoal esteja fazendo isso de graça. Eu não consigo entender alguém, ao invés de pensar no interesse do país, pense no interesse de um outro país, sem levar nenhuma vantagem disso. Então, todos nós sabemos quanto de dinheiro que aquele país tem, principalmente depois da pandemia. Eles foram os únicos que conseguiram ganhar dinheiro com a pandemia, vendendo insumos, vendendo equipamentos, né? Eles parece que já estavam preparados para fornecer para o mundo inteiro, e eles foram o único país que ganhou dinheiro com essa pandemia. E eles estão querendo comprar o mundo inteiro. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos parlamentares se dando ao luxo de fazer lobby para aquele pessoal e estão querendo vender o nosso país para eles. Então, o ministro Ernesto Araújo, ele disse lá no Twitter que a Cátia Abreu pediu, então, esse favorzinho para ele interferir ali. Isso sim uma interferência, né? Porque não faz parte do Ministério das Relações Exteriores, é das Telecomunicações, inclusive, que é de competência esse assunto, e a Cátia Abreu pediu lá para que o ministro Ernesto Araújo fizesse ali uma interferenciazinha e conseguisse convencer o ministro das Telecomunicações para que permitisse, então, aquele país lá, o Xing Ling, de participar do leilão 5G. Mas, enfim, aí o ministro Ernesto Araújo disse que nada fez, não atendeu ao pedido da senadora. E ela, então, ficou furiosa com essa declaração do ministro Ernesto Araújo e grande parte do Senado, se juntando ao pessoal da extrema esquerda ali, ficaram enfurecidos e pediram, então, a demissão do ministro Ernesto Araújo. Inclusive, o presidente do Senado, ele se uniu a essa gente e então, na prática, o ministro Ernesto Araújo foi retirado ali do Ministério das Relações Exteriores pelo Partido Comunista Chinês. Então nós vamos ver aí agora quais foram as trocas que foram feitas nos ministérios e nós vamos comentar aqui cada uma delas. Nós temos aqui então a notícia, né, de que as mudanças foram confirmadas pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação, e pelo presidente Jair Bolsonaro lá no Twitter. A Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, a SECOM, confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 29, a mudança no comando de 6 pastas do primeiro escalão do governo federal,
E aí está lá, a reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro inclui trocas na Casa Civil da Presidência da República, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Ministério das Relações Exteriores, na Secretaria de Governo, no Ministério da Defesa e na Advocacia Geral da União, a AGU. A Casa Civil será comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, em substituição ao também general Braga Neto. Então o Ramos vai substituir lá na Casa Civil o Braga Neto, que ocupava essa função, e o Ramos, que até então ocupava a Secretaria de Governo, será substituído lá na Secretaria de Governo pela deputada federal Flávia Arruda. Então a Secretaria de Governo ficará com a deputada Flávia Arruda, que é nada mais nada menos que esposa do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que todos sabem, já foi preso por corrupção. Ele é um corrupto, notadamente corrupto, lá em Brasília, lá no Distrito Federal. E então a Flávia Arruda vai assumir. Quem que indicou a Flávia Arruda para ocupar a Secretaria de Governo no lugar do Ramos? O Arthur Lira. Vocês se lembram quando a doutora Ludmilla se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e ela quase ocupa o Ministério da Saúde, e depois ela saiu mentindo que teria sido atacada lá no hotel, bolsonaristas tinham atacado ela no hotel, e o hotel desmentiu, mostrando que tinha sido olhado nas câmaras lá e nada disso teria ocorrido. Então a Ludmilla depois sumiu depois disso, não apareceu nem para desmentir o hotel. Então essa Ludmilla era uma indicação do Lira e o Lira estava nervosinho porque o presidente Jair Bolsonaro não tinha aceitado essa indicação dele para o Ministério da Saúde. E agora, para compensar o nervosismo do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, teve que nomear a deputada Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. Porque, meus amigos, não tem como o governo, não tem como o presidente governar se o Congresso fizer como o Rodrigo Maia fez, por exemplo, ou até pior, né, porque pelo que estava aparentando, tanto a Câmara quanto o Senado, eles estavam querendo entrar numa guerra contra o governo federal. E vocês sabem que até hoje o governo não sofreu impeachment ainda por causa do apoio popular. Se não fosse o apoio popular, o governo Jair Bolsonaro já teria caído. Ah, mas tem que ter um crime de responsabilidade para tirar o governo. Meus amigos, eles iam dizer que o governo é culpado por todos os óbitos que vêm acontecendo em decorrência da pandemia do vírus chinês e, através disso, eles tirariam o governo. Eles poderiam também dizer que o governo é culpado pela falta de oxigênio nas prefeituras Brasil afora. Você entendeu? Então, isso daí para eles é mole. Arrumar um crime aí para eles é muito fácil. Bom, mas vamos dar seguimento aqui nas trocas que foram feitas no Ministério. O Braga Neto será deslocado para o comando do Ministério da Defesa no lugar do general Fernando Azevedo e Silva. O general Fernando Azevedo e Silva ele era o ministro da Defesa e ele vai sair do governo e o Braga Neto, então, que era da Casa Civil, vai assumir o Ministério da Defesa. Também foi confirmada a mudança no Ministério das Relações Exteriores, que era do Ernesto Araújo, né? Com a saída de Ernesto Araújo, em seu lugar assume o diplomata Carlos Alberto França. Segundo eu tive pesquisando aqui, esse Carlos Alberto França também é muito bom. Eu creio que ele vai dar seguimento na linha do Ernesto Araújo. Não vai ser igual, porque igual ao Ernesto Araújo, eu acho que é difícil ter um outro para fazer o que vinha fazendo então nas relações exteriores, o ministro Ernesto Araújo. Mas dizem que o Carlos Alberto França também é muito bom. E ele atualmente é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, mas que até poucos meses atrás ocupava o cargo de chefe do cerimonial da presidência da República. França foi promovido a ministro de primeira classe, embaixador, em 2019, o último posto da carreira diplomática. No exterior, atuou como ministro conselheiro na Embaixada do Brasil na Bolívia e também serviu em representações diplomáticas em Washington e Assunção, no Paraguai. Na AGU, a Advocacia Geral da União, o governo anunciou o retorno do André Mendonça ao cargo, que assim deixará o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ele entra no lugar de José Levi, que informou mais cedo sobre sua saída do cargo. Mendonça volta a ocupar o mesmo cargo em que esteve até abril de 2020, quando substituiu o ex-ministro Sérgio Moro no comando do Ministério da Justiça. Em seu lugar no ministério, assumirá o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, o André Mendonça volta para a AGU e o Ministério da Justiça agora vai ficar a cargo de um delegado da Polícia Federal, chamado Anderson Gustavo Torres, que também, pelo que eu pesquisei, parece ser muito bom, inclusive porque ele é um dos maiores desafetos do ex-ministro Sérgio Moro. Então, se ele é um desafeto de Sérgio Moro, com certeza ele vai ser um bom ministro da Justiça. Porque imagina vocês se ele tivesse um alinhamento igual do Sérgio Moro, que todo mundo sabe que aconteceu quando saiu do ministério. Então esperamos que esse novo ministério aí, esses novos 6 que foram trocados aí, inclusive o AGU, que eles façam ali um bom trabalho e que principalmente o substituto do ministro Ernesto Araújo nas relações exteriores seja pelo menos alinhado aos pensamentos do agora ex-ministro Ernesto Araújo. Mas para saber se algo que aconteceu na política brasileira é algo bom para o Brasil ou não, nós temos que observar o posicionamento da oposição. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui em alguns twitters de opositores ao governo federal e vamos ver o que eles estão pensando sobre essas trocas no ministério. Vem aqui a Joyce Hasselman, a nossa conhecida Peppa Pig, ela diz o seguinte: os 3 comandantes das Forças Armadas colocaram os cargos à disposição do novo ministro da Defesa, Braga Neto. A ordem é bolsonarizar as Forças Armadas. É o chavismo sendo implantado no Brasil e ninguém faz nada. Meus amigos, toda vez que um novo ministro assume uma pasta, aqueles cargos de confiança que ali estão, eles estão automaticamente à disposição do novo ministro. Ele pode manter aquelas pessoas ali, ou ele pode montar um novo time da confiança dele, de pessoas que ele já conhece e que sejam da confiança dele. Então, não é que colocaram à disposição, os comandantes das Forças Armadas colocaram o cargo à disposição do Braga Neto, que agora é o ministro da Defesa. É porque os cargos automaticamente estarão à disposição dele, ele pode trocar ou não os comandantes das Forças Armadas. Agora falar, a ordem é bolsonarizar as Forças Armadas. A Joyce Hasselman é uma brincante, ela está de brincadeira, né? É o chavismo sendo implantado no Brasil e ninguém faz nada. Então, o Bolsonaro agora é o novo Chaves. Ele é um ditador. Tudo que ele faz, ele consegue colocar uma ditadura aqui e ninguém faz nada. O STF deixa o Bolsonaro governar, fazer o que ele quer. É uma brincante a Joyce Hasselman, né? Ela está de brincadeira, né? Até parece que o Bolsonaro consegue até nomear um ministro da Justiça. Cadê o Ramagem que ele queria nomear e o STF nem deixou? Mas ele é o Hugo Chávez. Você acha que se ele fosse o Hugo Chávez, o novo Hugo Chávez brasileiro aqui, ele teria um Supremo que não deixa ele governar, que não deixa ele trocar um simples ministro, nomear um simples ministro? Então essa é a nossa Joyce Hasselman. E ela prossegue aqui, ó. Vamos ver o que mais que ela diz aqui. O presidente Bolsonaro interfere e faz descaradamente uso político das instituições de Estado. Forças Armadas, AGU, Itamaraty, ABIN, Polícia Federal, de quebra ameaça com golpe militar, estado de sítio. Tem a pior gestão mundial da pandemia. Até quando o Congresso será sócio desses crimes? Ou seja, a Joyce Peppa Pig Hasselman, ela inclusive continua acusando o presidente de interferência. Não tem interferência. Ele é o presidente, é o chefe do país, é o chefe do executivo. Todos esses que ela citou aqui, todos esses órgãos que ela citou aqui, são subordinados ao presidente da República. Ele troca os comandantes a hora que ele quiser, Joyce. Não é interferência. Interferência é quando o judiciário vem aqui e não deixa ele fazer isso. Não deixa ele promover uma nomeação, por exemplo. Isso sim é uma interferência. Interferência seria
se o STF fosse nomear um assessor e o presidente Jair Bolsonaro fosse lá querer interferir. Você acha que ele conseguiria fazer isso? Ele é o novo Hugo Chávez, conforme diz a Joyce Hasselman. E falando em golpe militar, estado de sítio, o presidente foi na justiça tentar barrar o estado de sítio que os governadores estão implantando no Brasil. E a Joyce vem falar que o presidente está querendo fazer estado de sítio. Tem a pior gestão mundial da pandemia. O Brasil é um dos que mais vacinaram, um dos países que mais vacinou no mundo. Está ali entre os 5 que mais vacinaram, mas segundo a Joyce Hasselman, toda a extrema esquerda, inclusive, é o pior gestor da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro. Até quando o Congresso será sócio desses crimes? Então, a Joyce está admitindo que ela é sócia desses crimes que o presidente vem cometendo. Aí ela vai para o segundo Twitter aqui. A demissão do general Fernando Azevedo é um recado importante. Ele foi apeado do cargo porque defendeu as Forças Armadas. Como instituição de Estado, não um braço armado do Jair Bolsonaro que flerta intensamente com um estado de exceção. O presidente Jair Bolsonaro, segundo a Joyce, ele está querendo que o exército saia às ruas para dar um golpe militar. Essa é a Joyce Hasselman que se dizia bolsonarista, Bolsonaro de saia, a filha do Bolsonaro de saias, né? Era o novo filho dela, o Bolsonaro era mais pai dela do que dos filhos dele. Alerta, ela ainda faz um alerta aqui. O que Braga Neto aceita fazer que Azevedo não aceitou? Ela está sugerindo, então, que o Braga Neto aceitou, então, dar um golpe militar no Brasil, coisa que o Fernando Azevedo e Silva não teria aceitado. Vamos ver o que diz, então, a amante, conhecida por amante, lá naquela listinha de propinas da Odebrecht, a Gleisi Hoffmann. Bolsonaro remexe outra vez o governo, sem dizer o que quer. Por que ele tem que dizer o que quer para você, amante? Por quê? O Lula, quando colocou lá o Palocci, Zé Dirceu, aquela quadrilha que ele montou para roubar o país, para fazer mensalão, fazer petrolão, ele e a Dilma montaram essas quadrilhas. Você criticou? Você foi perguntar o que eles queriam com aquela quadrilha para roubar o país? Com certeza não, né? Inclusive das Forças Armadas. Trocar 6 ministros não adianta se não trocar o presidente. Pois é, só que quando teve o impeachment da Dilma, ela se desesperou. A Dilma, que era notadamente uma corrupta, só aquela compra de Passadina lá já era para ter dado o impeachment dela, né? Com certeza, crime de responsabilidade sobrava ali. Mas a Gleisi Hoffmann, a amante da lista de propinas da Odebrecht, ela acha agora que tem que tirar o presidente Jair Bolsonaro. A crise está instalada e será difícil a superação. Só tem uma saída para o Brasil, a saída de Bolsonaro. Essa é a democracia do PT, né? O mesmo, como diz o Augusto Nunes, o partido que virou bando, que virou quadrilha, e a Gleisi Hoffmann é a presidente desse bando. E ela vem aqui, estimulados pelo presidente genocida, bolsonaristas ameaçam Edinho Silva e Camilo Santana, governador do Ceará. Edinho Silva, eu acho que é prefeito de Araraquara, sei lá. Por adotarem medidas para conter a pandemia do Covid. Na verdade, o povo está se rebelando. O povo está se rebelando contra esses lockdowns absurdos que está quebrando todo mundo, principalmente os comerciantes, os empresários, né? Que na maioria das vezes são pequenos empresários. Acho que mais de 90% dos empresários no Brasil são pequenos empresários. E eles estão ficando sem ter o que comer, não estão conseguindo manter os funcionários, e isso está causando um desemprego em massa, mas a Joyce acha que são bolsonaristas que estão atacando esse prefeito e esse governador, ditadores que estão querendo tirar o direito de ir e vir das pessoas. É bom que fique claro, só estamos sem vacina porque Bolsonaro boicotou. O Brasil, como eu disse, é um dos países que mais vacina no mundo, mas o presidente boicotou as vacinas. Solidariedade aos companheiros que fazem firme defesa da vida do povo.
Eles estão defendendo a vida do povo. O povo não vai morrer de Covid, vai morrer de fome. Vamos ver mais aqui. Agora, o poste de presidiário, o nosso Fernando Haddad. Ele pega aqui uma matéria da Folha de São Paulo que diz: Lava Jato ajudou a eleger o Bozo e é preciso se desvincular dele, diz procuradora Dallagnol em diálogos. Então, naqueles diálogos roubados pelos hackers, tem lá, a Mônica Bergamo publicou na Folha e o Fernando Haddad retuitou aqui e disse: só piora. Mônica Bergamo, Lava Jato ajudou a eleger o Bozo e é preciso se desvincular dele, diz procuradora Dallagnol em diálogos. Todos nós vimos o que o Moro fez com o governo. Vocês acham mesmo que se o Moro fosse o que o Fernando Haddad fala que é, e o pessoal da Lava Jato, em relação ao governo Bolsonaro, o Moro teria agido da forma que agiu? Ou ele estaria em apoio ao governo até hoje? Então, isso é uma falácia que cai por terra, não precisa ser nenhum inteligente para notar isso. E aqui diz o Fernando Haddad: não dá para comemorar a queda de um ministro quando se sabe que quem vai nomear o próximo. Não dá para comemorar a queda de um ministro quando se sabe quem vai nomear o próximo. Bolsonaro é caso perdido, sempre foi. Ou seja, o Haddad, eu acho que ele que perdeu a eleição para o presidente Jair Bolsonaro, acho que ele queria nomear os ministros do presidente Jair Bolsonaro, porque ele está reclamando aqui que é o presidente Jair Bolsonaro que vai nomear o próximo ministro. Bia Kicis cometeu um crime tão grave quanto Daniel Silveira. Deveria receber o mesmo tratamento. Democracia é um valor inegociável. Você vê que o poste de presidiário, Fernando Haddad, o petista, ele tem um conceito de democracia bem interessante, né? Porque para ele é democracia o que foi feito com o Daniel Silveira, o que o Xandão Alexandre de Moraes fez com o Daniel Silveira. E ele gostaria que a Bia Kicis, porque a Bia Kicis fez um tweet e ela estava dando as condolências ali àquele policial lá da Bahia que foi morto pelos colegas policiais. O cara surtou, pegou uma arma e falou que não ia mais obedecer aquelas ordens absurdas do governador lá da Bahia, e ele acabou sendo abatido pelos colegas. E a Bia Kicis, então, não sabia ainda os detalhes do que tinha acontecido e fez um Twitter em condolências àquele rapaz, aquele policial que foi morto. E depois até ela apagou, porque ela ficou sabendo depois que o rapaz, inclusive, teria atirado contra os colegas e por isso foi morto. Mas agora o Fernando Haddad acha que ela deve ser presa por conta disso, por conta desse Twitter. Ou seja, a esquerda pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Eles, se alguém falar em prender eles vão falar que é antidemocrático, que está perseguindo, como foi o caso do Felipe Neto, que foi apenas intimado a depor numa delegacia e já falou que o presidente estava perseguindo os opositores. Mas quando os apoiadores do presidente são presos, aí é em defesa da democracia. Mas esse aqui é apenas uma foto de um jogador. Esse jogador aqui é o Jô, quando jogava lá pelo Atlético Mineiro. E aqui ele está fazendo, segundo a grande imprensa, um gesto de supremacista branco. O Jô, segundo a grande mídia, é um supremacista branco. Tá vendo aí o gesto? O mesmo que o Felipe Martins fez quando estava arrumando ali o seu terno. Na verdade, aqui o Jô estava comemorando um gol. E era o terceiro gol dele na partida e ele estava dizendo que era o terceiro gol. Então, meus amigos, isso aqui eu não sou nenhum supremacista, tá? Eu estou falando que o Jô comemorou 3 gols naquela partida. Arrumar o terno também não é nenhum gesto de supremacista branco. Mas a extrema esquerda, tudo para eles, tudo o que eles pensam, o que eles são, eles querem dizer que os outros são e o que os outros fazem, né? Eles seguem Goebbels à risca, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essa é a nossa extrema esquerda. Então, meus amigos, por hoje era isso. Eu desejo sorte aos novos ministros aí, né? Muitos deles estavam já no governo, só foram remanejados. E também aqueles que assumiram, vamos ficar de olho aí na Flávia Arruda, né? Que essa sim é um problema, acho que é um problema, porque
esposa de um corrupto, não dá para confiar. Mas, enfim, o governo precisa governar, o presidente precisa governar. E aquele velho ditado, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. E que nós cheguemos, então, até o ano que vem, para que possamos ter a reeleição do presidente e possamos, então, ter ele aí mais 4 anos governando esse país, porque se o país cair na mão da extrema-esquerda novamente, só Deus sabe o que pode acontecer. Então era isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem até aqui. E nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus.